Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, mais uma vez, para saber das pessoas o que elas acham do candidato à presidência da República do Brasil desse ano, Guilherme Boulos, do partido PSOL. Só lembrando que eu vou dar uma desafiada um pouquinho nas pessoas. Se eu sentir que estão falando muito bem dele, eu vou dar algumas informações ruins sobre ele para ver a reação delas. E se eu sentir que estão falando mal dele, eu vou dar umas informações boas. Se eu sentir que alguém não conhece ele, não sabe muito sobre a vida dele, eu vou dar as informações tanto boas quanto ruins, tá? Só lembrando que as informações são verdadeiras, só que se elas são ruins ou boas é relativo, vocês podem discordar de mim, faz parte. Então vamos lá, Guilherme Boulos, vem comigo! Guilherme Boulos. Pelo que eu tô vendo nas pesquisas, ele tá mais me incomodando do que querendo trazer um bom resultado. É tão vazio que não dá pra ter opinião. Eu não concordo com nada do que ele diz. Eu acredito que é uma pessoa totalmente incapacitada. Eu sou bem favorável a ele, na verdade. Eu vejo ele como uma opção bem possível. Eu acredito que ele é um ótimo candidato. Eu gosto dele, tem opiniões, posições que eu compartilho, óbvio, né? Eu gosto das propostas dele, mas infelizmente eu acho que ele não é... que ele não pode ganhar, que ele não tem chances, exatamente. Eu conheço muito pouco dele. Não conheço. Pra te dizer a verdade, eu não conheço. Eu não conheço, por exemplo. É muita utopia do que ele fala, é uma visão muito de esquerda que já está incomodando. Ele é uma pessoa um pouco exaltada e eu acho que o candidato ideal tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa ponderada. Eu acho que ele é mais revoltado do que empenhado. Essa é a minha opinião. Eu acho que falta um pouco de propostas concretas mesmo para melhorar, para mudar o país e não só um pouco de demagogia aliás, é o que falta em todos os candidatos, não é só ele em particular. Primeiro, pelo movimento que ele participa, eu acredito que o movimento MST é um movimento totalmente inválido. Eu vejo como um movimento que invade propriedades privadas simplesmente com a premissa de que todos merecem uma propriedade. Eu acredito nisso, sim, nessa parte teórica, mas na forma como eles fazem, eu não acredito. As propostas, né? Ele favorecer o lado social, as minorias, os projetos que ajudam realmente quem está precisando. Porque ele traz propostas que realmente vão de encontro com o que é a esquerda e os valores da esquerda. A primeira pauta, a reforma agrária, é a minha preferida, né? E eu acho que isso ele vai fazer bem. Eu afino bastante com as questões, com as políticas progressistas, seja em relação à mulher, aos negros, às minorias, às políticas, e eu acho que eles afinam com questões que para mim são importantes, que vêm à frente, que o mercado é importante, mas o mercado ele vem em segundo plano, primeiro o bem-estar da população. Posso passar algumas informações dele para vocês, rapidinho? Pode sim. Pode falar. Sim, claro. Por favor. Sim. Sim? Com certeza. Pode. Ele disse que se ele for eleito, ele vai dar creche para todas as crianças e também criar mais 1 milhão de vagas nas universidades federais. Ele também quer acabar com todos os agrotóxicos e com os alimentos transgênicos. Ele também disse que se ele for eleito, ele vai abrir os arquivos secretos do Exército sobre a época da ditadura militar. O que você acha de tudo isso? É uma boa de uma proposta, né? Eu gostei das propostas dele, sim. É uma boa, se for verdade, né? Olha, se ele conseguir fazer isso aí, eu acredito que ele vai ser um bom candidato, mas eu duvido, porque isso aí é proposta antiga de outros candidatos também, até hoje nunca conseguiram fazer isso aí. Eu acho que ele não vai fazer nada porque todo candidato que chegar lá vai ter uma surpresa. Precisa ver lei de orçamentária, precisa ver o quanto sobrou no caixa. Como que um candidato está se comprometendo a gastar, a fazer acontecer, se ele não sabe como é que está o governo. O governo está com uma dívida de 159 bilhões. Como é que ele vai fazer tanto projeto assim? Eu duvido que ele e até os outros tenham tanto fôlego financeiro para fazer alguma coisa. Não vai ter, não vai. Cara, ele... esquece. Ele tá te vendendo uma utopia, ele não vai fazer isso. Acho que ele tá mentindo. Tá mentindo. Não vai fazer isso. Isso é, digamos, abrir, de novo você volta com o negócio da direita, de abrir arquivo da polícia. Cara, olha o que a esquerda fez nos últimos 12 anos, eles fuderam com tudo. E aí todo mundo se amarra de novo numa coisa que aconteceu há 40 anos. Cara, na boa, esquece. Eu estudo dentro de faculdade e sei que não tem gente interessada no estudo, é bem complicada a situação. Acho que o brasileiro também tem que partir para cima, entendeu? O que seria partir para cima? Não depender só do governo. Estudar mais.
botar mais coisa aqui na cabeça. Eu acho tudo isso lindo. O problema é que, por exemplo, para dar creche para todo mundo, ele precisa concretamente ele mostrar da onde vai sair o dinheiro, como é que a coisa vai acontecer. Sobre a ditadura também acho ótimo que se abra tudo, porque a gente sabe que foi um período terrível e não pode se esconder. Mas os projetos têm que trazer atividades concretas para que aquilo acontecer. É tudo muito lindo você dizer que vai dar creche para todo mundo, escola para todo mundo, emprego para todo mundo na situação econômica que o país está. É fácil prometer. Se eu fosse candidato à presidência, eu diria o seguinte: eu vou contatar extraterrestres e vou pegar a tecnologia deles, que é muito mais avançada do que eles, e moralmente eles também devem ser mais avançados do que nós, pegar não só essa questão tecnológica, como a moral deles, e vou implantar aqui no nosso país. É simples, é só você falar um absurdo qualquer, que talvez nem seja possível, mas que resolva a nossa situação. Eu não acredito que ele tenha força política, apoio político. Infelizmente, hoje, para você suprir a alimentação, você tem que ter agrotóxico. É a única forma que você consegue ter uma produção de escala. Eu acredito que muitas outras coisas que ele fala também não funcionam. A ditadura militar depende também do ponto de vista. Somente quem era contra muitas coisas que o governo tentava colocar sofriam com isso. Pessoas, por exemplo, como eu na minha atual situação, que trabalho, não dependo de benefícios governamentais, não sou contra as principais, não principais, mas algumas coisas que o governo faz, eu não sofreria, por exemplo, naquela época, tudo aquilo que quem era contra, que hoje são aí muito do pessoal mais de esquerda, sofreu naquela época. Então eu não vejo como algo assim relevante, na minha opinião. Abrir os arquivos? Sim. Olha, hoje em dia eu não sei qual é a finalidade disso aí, porque acho que a maioria já está morto. Não sei se vale a pena ficar mexendo nisso aí. Posso te passar mais algumas informações sobre ele, rapidinho? Pode. Ele foi preso uma vez, apesar de ter sido só um dia, durante uma reintegração de posse de um dessas invasões ou ocupações do MTST, por incitação à violência, por supostamente ter atacado rojões da polícia. Ele quer aumentar a taxação sobre as heranças, por exemplo. Sim. Tudo que você construiu sua vida inteira, se você quer deixar pro seu filho, ele quer que o governo pegue mais do que já pega. Sim. Ele quer acabar com os zacatos, prisão com os zacatos e também com as chamadas autos de resistência, ou seja, ele quer um pouco tirar a segurança judicial, vamos dizer assim, do policial. O que você acha disso tudo? Completamente favorável. Acho completamente justo. Tem que tirar parte da herança sim, tem que inclusive taxar grandes fortunas. Eu acho que é ocupação, sim, do MST, de terras que não estão sendo produtivas, então tem que ocupar sim, eu sou a favor. Uma boa. Acha bom? Sim, direito. Porque o Brasil hoje em dia está ocupando um espaço de antigamente, as políticas de antigamente, a sociedade trabalha de uma forma errada. Precisa mudar. Primeiro eu acho o seguinte, se ele transformar o Brasil numa coisa insegura, ele não vai conseguir fazer com que as pessoas que colocam dinheiro no país como investidores venham para cá. Principalmente porque quando você incomoda uma pessoa que tem herança, não é culpa da pessoa ter uma herança, não é culpa da pessoa ser rica, assim como não é culpa da pessoa ser pobre e morar na favela. Bom, aí nesse lado aí eu já acho que eu já pensaria um pouquinho mais. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa negativa, né? Ele vai tirar o quê da herança? Aumentar a taxação. Ele vai aumentar a taxação. No caso, é bom para a pessoa que vai deixar ou é ruim para a pessoa que vai deixar? Significa que o governo vai pegar uma parte maior do dinheiro que a pessoa vai deixar. Então, aí eu já acho ruim. As heranças que ele coloca é sempre num valor muito alto, que eu acho que elas merecem ser taxadas. Eu acho mais importante serem taxadas as heranças, ou seja, quem tem alguma coisa, aliás, quem tem muita coisa e recebe isso como herança, ser taxado do que a população que ganha, por exemplo, um salário muito baixo já é muito sobretaxado, porque pelos impostos que existem no Brasil, que um vai sobrecarregando sobre o outro e tudo mais. Eu acho que é mais justo uma maior taxação sobre as grandes heranças do que sobre as pequenas heranças, como estão fazendo agora, né? Então é mais estranho nós estávamos
nós estarmos conversando sobre a taxação de grandes heranças do que a taxação de pequenas heranças. Então você só aprovaria se fosse taxação maior a grandes heranças, não a heranças Sim, pequenas. sim. Essas taxações elas vão ser proporcionais à quantidade de dinheiro que a gente está falando. Então é lógico que as pequenas heranças vão ser taxadas e isso deveria dar ilusão para as pessoas de que vai tirar o dinheiro que meu pai vai deixar para mim, mas não é exatamente isso. A gente está falando de taxação de grandes fortunas, que não atinge nem a mim, nem a você e nem a 99% da população brasileira, né? Então é um argumento bem apelativo, né, para as pessoas falarem não, é verdade, então eu vou contra ele porque ele foi preso, mas no contexto que ele foi preso comprova que não foi uma prisão por um crime de corrupção ou uma prisão pelo que a maioria dos políticos, né, que estão aí impunes, sem ser julgados, estão livres, né, foi uma prisão por um motivo bem justo. Então, essa questão também sobre o policial e como o policial ele tem o direito de se defender e etc., a gente tem que discutir também, né? Então, o Brasil hoje, São Paulo, teve mais mortes por mãos de policiais do que por criminosos, né? Então, as últimas estatísticas mostram que a violência policial é um problema que realmente precisa ser discutido de maneira profunda e séria, e não só argumentos rasos, como, e se o bandido atirar no policial, ele não vai poder se defender. A gente tem que aprofundar essa discussão e realmente conversar a respeito, e não só ter argumentos rasos e sensacionalistas para convencer as pessoas de que o voto delas ou a posição política delas é infundada, né? Mas, por exemplo, especificamente sobre o desacato e o auto, eu estou falando isso porque está no plano de governo dele, ele quer acabar com as prisões por desacato e os autos que eu falei de defesa, está esquecendo o nome agora. Especificamente sobre isso, qual que é a sua opinião? É exatamente o que eu falei, a violência policial hoje é alarmante, o número de mortes na mão de policiais é gritante. Então a gente tem que discutir realmente como é a aplicação dessa lei. Eu acredito que o Boulos, por ser um político que tem uma posição bem aprofundada, não vai ser uma coisa tão superficial, e eu tenho certeza que ele não está contra a polícia ou contra a ação da polícia a favor de bandido, como é o argumento que você está me dando, né? Que como ele não, ele está contra o policial, ele quer que o policial morra na mão do bandido, etc. E não é isso, gente, não é isso. Não, mas então no final, você é contra ou a favor do desacato e os autos de defesa? Eu sou contra uma discussão superficial a respeito disso. Então, os dados que eu tenho acesso é que a violência do policial contra o civil tem causado muitas mais mortes do que eu escolher virar para você e falar, não, olha, a minha posição é contra ou a favor disso, porque eu acredito que esse vídeo vai ser editado, com certeza, né? Então, provavelmente, se eu falar que sou contra ou a favor, você vai usar isso por algum motivo, porque parece que a proposta do seu vídeo é perguntar exatamente isso para as pessoas, sendo que, para mim, os problemas reais do Brasil estão muito longe de uma discussão pequena como essa, de propostas pontuais. Então, a gente tem que falar sobre uma reforma de como a política é feita, de como as candidaturas são feitas, uma discussão muito mais profunda do que propostas pontuais que vão colocar você contra ou a favor de um candidato por causa disso ou daquilo. Eu acho que hoje em dia no Brasil nós temos uma opressão policial escandalosa, né? Então, eu acho que é uma questão muito mais a fundo dessa coisa de desacato. Eu acho que tem gente que realmente está sofrendo violência e repressão diariamente dos policiais, e tem gente que... E é por isso que eu não sei te dizer muito bem agora, né, sobre uma lei ou outra, eu teria que estudar mais, mas eu acho que é isso, esse é o primeiro ponto, nós estamos vivendo em um período que existe repressão policial. Muita gente morre todos os dias por causa de policial, entende? E aí você tem que partir desse ponto. Com referência aos policiais, eu acho que infelizmente é uma classe que está muito desfavorecida hoje, né, e muito exposta. Então, eu não sou muito a favor de você acabar com isso aí, não. Eu acho que isso não tem força. A partir do momento que isso entrar na discussão no Congresso, isso cairia facilmente. É a lei, né? Eu acho que se tu desacatar uma pessoa que é da lei, tu tem que ser preso. Ser punido, né? E
E quanto ao fato de ele já ter sido preso uma vez? Bom, eu acho difícil, assim, uma vez só ele foi preso e tem muita gente. Pois é, e tem muita gente que foi preso e tá lá e ainda vai voltar, né? Ele é o líder de uma organização que é perseguida pela bancada a bancada agrária, né? Como é que é essa bancada? Tem a bancada agrária, mas eu acho mais que MST a bancada agrária, né? Não, sim, mas ele é perseguido, digamos assim, entendeu? Então é um pouco assim, óbvio que ele ia ser preso, né? Porque existe uma elite correndo atrás dele e com isso, né, com a elite com a grana, né, vem muitos interesses. Então é óbvio que ele seria preso. Sinceramente, eu até agora não vi nada de criminoso e antiético por parte dele. Eu acho o seguinte, uma pessoa que tem a ficha comprometida não deve nem ser candidato. Pode desistir, pode desistir. Não, ainda não. Eu estou estudando o candidato, mas ainda não tenho nenhum. Ainda não, e vou estudar mais sobre esse candidato. Ainda não. Eu não vou votar, eu não vou estar aqui no Brasil. Ah, como o voto é secreto, eu não quero influenciar ninguém, tá? Eu não quero influenciar ninguém. Já. Quem que é? Bolsonaro, sem dúvida. Bolsonaro também. Meu voto é pro Lula. E se o Lula não puder concorrer? Isso é um impasse, mas estamos caminhando, né? Mas vou continuar com a chapa PT. Já? Quem é? João Amoedo. Vai ser provavelmente num candidato progressista. Eu votaria no Lula, se ele fosse solto. Mas se ele não puder, Eu voto no Boulos. Eu sei em quem eu não vou voltar. Eu não vou voltar no Bolsonaro, Não. eu não vou voltar na Marina, Também não. eu não vou voltar no Ciro. Inclusive. Boa sorte a todos na votação e que façam bem feito.